E pra estar aqui, esse é o meu lugar.
Mesmo que eu passe pelo fogo, não me queimarei. Se passo pelas águas, não me afogarei. Mesmo que haja escuridão, com fé caminharei. A palavra disse: não há justo que tenhas desamparado. És o pão para o faminto e o necessitado. Em minha mesa nunca, nunca tem faltado. Tu provês, não tem falhado. Eu não temerei, tua promessa é fiel. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Te dou minha vida e o meu louvor, meu escudo, minha força, minha segurança. Com Cristo caminho e estou dançando em cada temporada. Dançando em cada temporada. Tua palavra disse que tu ouves o clamor dos quebrantados. Por tuas chagas lá na cruz fomos curados. Sobre todas as doenças tens triunfado. E minha vida está em tuas mãos. Tua palavra disse que tua morte lá na cruz foi para nos salvar, que perdoas e redimes o pecado. Entre as nuvens seremos arrebatados e face a face nos veremos. Eu não temerei. Por quê? Tua promessa é fiel. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Te dou minha vida e o meu louvor, meu escudo, minha força, minha segurança. Com Cristo caminho e estou dançando em cada temporada. Dançando em cada temporada. Dançando em cada temporada. Dançando em cada temporada. Sigo dançando, glorificando, e em cada temporada continuas trabalhando. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra, danço, danço. Danço, danço. Não desliga esse ritmo. Mesmo que venha contra mim o inimigo, tuas promessas sempre estão comigo. Danço, danço. Danço, danço. Não desliga esse ritmo. Mesmo que venha contra mim o inimigo, tuas promessas sempre estão comigo. Danço, danço. Danço, danço. Em ti eu confio. 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 Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Te dou minha vida e o meu louvor, meu escudo, minha força, minha segurança. Com Cristo caminho e estou. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Te dou minha vida e o meu louvor, meu escudo, minha força, minha segurança. Com Cristo eu caminho e estou dançando em cada temporada. Dançando em cada temporada.
vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus, porque no teu nome há poder. Dizem que caminho não há e que o mar não se abrirá, mas não conhecem nosso Deus. No teu nome há poder, o quê? Só tu tens todo o poder. Montes se moverão, cadeias. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. Do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. Nós cremos. Nossa esperança está em ti. Sabemos que tu vives estás. Confiamos até o fim. No teu nome há poder. Só tu tens. Só tu tens todo o poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. Do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. É sim, tu és poderoso, Senhor. És o caminho do sobrenatural. Cremos em ti, tens a palavra final. És o caminho do sobrenatural. Cremos em ti, tens a palavra final. És o caminho do sobrenatural. Cremos em ti, tens a palavra final. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos, cremos, cremos no teu poder. Do impossível, cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. Montes se moverão, Cadeias quebrarão. cremos em ti, Deus. Do impossível, milagres, proezas, milagres. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder. Ele é fiel em todo o tempo. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Se ele disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Montes se moverão.
quebradas. Cremos no teu poder. Eu vivi, provei tua fidelidade, vi milagres que não posso esquecer, a beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você. É o quê? Jesus, é você. Creio Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Você crê? Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, Ele trabalha ao nosso favor. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura, cura por amor. Bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Sim, Ele é bom, Ele é bom em todo tempo. Bom demais para não crer, bom demais. Sim, Ele é bom. Sim, Ele é bom. Sim, Ele é bom. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga, Ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga, Ele não pode. Vi cadeirante ser curado, rumor desaparecer. Não me diga, Ele não pode. Não me diga, Ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, Seu filho vive estar. Não me diga, Ele não pode. Não me diga, Ele não pode.
Aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer mais um pouco ao Senhor. Vamos desfrutar um pouco mais dessa atmosfera, sabe? Se o diabo chegou para você dizendo que você não pode, ele chegou atrasado. Amém? Aleluia, porque a gente já viu que o Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos cantar um pouco mais esse refrão, amém? Creio que Deus quer fazer coisas no início desse culto. Aleluia. Ser curado, pra cá sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar. Olha para as circunstâncias que estão diante de você. Canta isso. Brincadeiras de ser curado, como desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi esse vida dar, Mostra a ela o seu filho vive está. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Qual é o gigante que está diante de ti? Ele não pode, não me diga ele não pode. Brincadeiras de ser curado, desaparecer. Não me diga ele não pode. Quem crê ri diante dos problemas. Quem crê, ele celebra antes de ver acontecer. Ei, vamos deixar o diabo doido. Não me diga Vamos deixar o ele diabo não confuso. pode. Ele pode crer que tu és Deus restaurador e trabalha em meu favor. Existe favor para você. Milagres eu vivi, Isso, tu és Deus restaurador. isso. Vamos exaltar aquele que é poderoso. Milagres eu vejo, não demais para não crer. Tu és Deus Abre-se uma restaurador. janela de favor. Trabalha em meu favor. Uma temporada de favor foi aberta sobre nós. Tudo enviar, Deus restaurador. Oh meu Deus. Milagres eu vejo, não demais para não crer. Aleluia. Demais para não crer. Sabe que de vez em quando a gente tem que confundir o diabo. Eu acho que é Camila Barro que diz, né? Vamos confundir o inimigo, né? E eu creio que existem dias que a gente tem que fazer isso. Porque nós não somos daqueles que vivem por aquilo que vê. Nós vivemos por aquilo que cremos. Aleluia. E se você crê, você vai ver a manifestação do Todo-Poderoso na sua vida. Aleluia. Assim diz o Senhor para nós. Abre-se uma temporada de favor sobre a tua vida. Ei, se prepare para esses dias. O favor de Deus tocar você. Aleluia, te favorecendo em áreas que você achava que não era capaz. Ei, se prepare. Favor de Deus tocando tua vida. Favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus. Oh, aleluia, favor de Deus. Deus favorecendo você nesses dias. Oh, rabadacandarabas. Ei. Aleluia. 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 Favor de Deus, irmãos. Aleluia. Sendo favorecido, irmãos. O que é o favor de Deus? É você sendo o último, Ele te colocando em primeiro. Favor. Maria
gerando em meio às impossibilidades. O que é isso? Favor. Aleluia. É isso que ele diz que vai acontecer conosco. Sabe, no futebol fala-se sobre uma janela que é aberta para que transições ocorram. E sabe, essa janela de favor foi aberta e transicionamentos vai acontecer. Se prepare, meu irmão. Aleluia. Então não diga que ele não pode. A Bíblia diz que ele pode. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 diz que Deus, ele pode. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar que a gente tem uma programação. Obrigado, gente, daqui a pouco a gente chama vocês. Mas se prepare, meu irmão, para esses dias. Foi aberta essa temporada do mais e mais sobre a nossa vida. E eu creio em favor de Deus tocando você e indo adiante de você. Amém? Então, nas quintas-feiras, a gente está com uma proposta muito interessante, chamada Quintas Rema. Amém? Onde a gente está pegando, né, os nossos cultos para falar acerca de matérias concernentes ao Rema Brasil, né? Então, quem já fez o Rema sabe que existe 24 matérias, né? Sendo que uma dessas 24 você ministra a palavra no final delas. Então, fica tranquilo, porque você vai ministrar aquilo que o Rema fez na sua vida. Mas dentre essas 24 matérias, são 12 no primeiro, 12 no segundo ano, são matérias maravilhosas, uma complementando a outra. E são 7 aulas, né, durante 15 dias, onde a gente vai estar exposto 7 dias de aulas, né, e cada aula você tem 2 dias, né, duas aulas, ou seja, primeiro momento, segundo momento. E não tem como a gente trazer toda a matéria durante um culto. Então, a gente vai trazer apenas um pouco do que é essa matéria, cada matéria. Então, desde quinta-feira a gente está tratando sobre algumas e coube a mim a trazer essa matéria chamada submissão e autoridade. Uma matéria maravilhosa que mudou a minha vida, não só mudou a minha vida, como mudou a vida, o cenário mundial. Porque a gente entende que o mundo foi dividido em antes e depois da submissão de Jesus, né? Você vê que a data, ela é marcada, né, por antes e depois de Cristo, né? Então, se Jesus não tivesse submetido à vontade de Deus para a vida dele, então não existiria essa marca. Então a submissão é um princípio muito importante, muito precioso, onde o diabo tem feito com que pessoas sejam enganadas concernente a isso, né? Eu costumo dizer que o diabo ele não tem poder para criar as coisas. O que é que ele vai fazer? Deturpar as coisas que Deus criou, não é verdade? Então Deus ele criou princípios. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de princípios. Então o diabo ele não pode criar, ele vai deturpar os princípios que Deus criou. Por exemplo, Deus criou o princípio da humildade. Aí o diabo vem com o princípio do quê? Da soberba. É por isso que a Bíblia diz que aos soberbos, aos orgulhosos, o próprio Deus, ele resiste, porque isso não faz parte da natureza de Deus. Amém, gente? A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Então, quer ver pessoas que caíram na sua vida, tiveram prejuízo, são pessoas orgulhosas. Mas existe uma recompensa para quem anda na humildade. A Bíblia fala que Deus, ele mesmo, vai exaltar os humildes. Amém? Então, a gente tem que andar por esse princípio da humildade, porque vai trazer recompensa para mim e para a sua vida. A gente vê que Jesus, quando esteve nessa terra, ele andou por esse princípio da humildade. E é isso que fala lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não o julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. E a Bíblia mostra que Jesus, ele andou em humildade, mas a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra. Então a gente vê que os princípios que Deus estabeleceu, os princípios que Deus criou, não é para nos desfavorecer, pelo contrário, é para que a gente vá bem em todas as coisas. Então todos os princípios que Deus estabeleceu é para nos abençoar, amém? É para nos beneficiar. E o princípio da submissão e autoridade não está fora disso. Então é um princípio que Deus criou para abençoar as nossas vidas. Então o diabo ele deturpou esse princípio. Para quê? Para que a luz do Evangelho, aquilo que é o princípio real, não chegue às nossas vidas e a gente não seja abençoado. Quando a gente fala de submissão, por exemplo, muita gente pensa que submissão é algo de inferioridade. Pelo contrário, irmão, submissão a gente vai aprender nessa noite que é um lugar de segurança para as nossas vidas.
Amém? E como eu costumo dizer, o diabo ele sempre vai querer manchar as coisas de Deus. Mas eu creio que nessa noite os teus olhos vão ser iluminados e você vai desfrutar desse princípio maravilhoso, que é o da submissão à autoridade. Amém? E fique tranquilo também, porque lá em Lucas capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, mas o poder estava presente para curar. Então, se você chegou aqui enfermo, fique tranquilo, você vai sair daqui curado, porque existe uma unção nesse lugar onde vai suprir a sua necessidade. Amém? Então, eu quero começar falando acerca da autoridade. A gente vai desconstruir acerca do que é autoridade para o mundo e a gente vai construir o que é a autoridade verdadeira para Deus, porque Deus é aquele que idealizou a autoridade. Então, abra comigo lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, a gente vai ver uma história que aconteceu com Jesus e os seus discípulos e vai trazer para nós bem essa definição, amém? Então, tudo que Deus criou, irmãos, pode ter certeza, é para beneficiar a humanidade, é para abençoar o homem. Deus ele não está com raiva do homem, Deus tem raiva do pecado, amém? Mas do homem a Bíblia diz que Deus ele tem amor. João 3, verso 16 diz isso, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então Deus ele não está com raiva do homem, pelo contrário, Deus ele ama a humanidade. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 20, verso 20. Amém? Se você abriu lá, eu quero ganhar tempo. Então diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e o adorando pediu-lhe um favor. Então ela chegou da maneira certa. Qual é a maneira de a gente chegar até Deus? Adorando a Ele, reconhecendo a Ele. Amém? E a Bíblia diz que ela faz um pedido. E perguntou-lhe ele: o que queres? E respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pedido de mãe, né? Não é verdade? A mãe da gente tem cada pedido, né? Eu lembro que minha mãe chegou às vezes para pessoas e fazia pedido que eu digo: mas mãe, a senhora bota a gente cada uma, né? Mas enfim, a gente entende nessa cena aqui que ela chegou, por quê? Porque existia expectativa acerca do reino de Deus. O próprio Jesus, ele ensinava acerca do reino de Deus, ele comparava acerca de como era o funcionamento do reino de Deus, como seria o reino do Senhor. Ele diz: olha, o reino de Deus não vem por aparência física, ou ele ali, ou ele acolá, mas ele diz: olha, o reino de Deus vai estar dentro de vós. A Bíblia mostra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito. Amém? Então existia uma expectativa acerca do reino de Deus, e quando essa mãe entendeu que o reino de Deus era estabelecido naquele momento através da vida de Jesus Cristo, ela teve uma grande ideia. E qual foi a grande ideia que ela teve? Rapaz, eu vou buscar logo uma posição para os meus filhos. É isso que o mundo busca, irmãos. O mundo busca estar em posições, porque pensa que a posição traz honra para aquela pessoa, mas pelo contrário, é a pessoa que traz honra àquela posição. Mas o mundo busca ser autoridade. Por quê? Porque eles têm uma definição de autoridade distorcida da real que Deus estabeleceu. E quando a gente continua lendo aqui, o próprio Jesus repreende aquela mãe, porque ele diz aqui: olha, não sabeis, no versículo 22, o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E a gente entende que esse cálice era acerca da morte de Jesus Cristo. E eles respondem precipitadamente. Ele diz: nós podemos. E aí Jesus pega aquilo, então disse: bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É porém para aqueles que está preparado por meu Pai. Aí no verso 24 diz: ora, ouvindo isto, os 10 ficaram alegres. Não, eles disseram aqui, mostra que eles se indignaram. Houve uma contenda entre os 10, porque os 10 olharam aquela situação e disseram: rapaz, vocês querem ser melhor do que a gente, é? Vocês querem mandar na gente, pois está em uma posição à direita ou à esquerda? É isso que o mundo busca lá fora, irmãos. O mundo busca autoridade porque eles visam muito mais os direitos do que as responsabilidades. Mas a gente vai entender que para ser autoridade no reino de Deus, diz respeito muito mais à responsabilidade do que direito.
Amém? E qual é a responsabilidade de uma autoridade no reino de Deus? É aquela pessoa que foi colocada para trazer uma ordem, uma organização, mas também para servir aquelas pessoas que estão abaixo dela. É isso que diz em Hebreus, capítulo 7, verso 7, diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o quê? Que o menor, ele vai ser abençoado pelo maior. Então aquele que está na parte de cima, irmãos, não é só para dominar, mas muito mais para abençoar aquele que está embaixo. Aí muita gente pensa que aquele que quer ser autoridade é só para poder mandar, né, ter direito. Mas sabe, irmãos, eu sou autoridade na minha casa. E sobre minha vida há direitos, mas há muito mais responsabilidades. Eu tenho responsabilidade com minha esposa, eu tenho responsabilidade com as minhas filhas. Responsabilidade de quê? De proteger, de cuidar, de zelar, de prover. Amém? Então, a autoridade no reino de Deus, o próprio Jesus vai ensinar qual é a forma correta. E a Bíblia diz que os 10 ficaram indignados, chateados com aqueles 2 irmãos. Então Jesus, chamando, ele aproveitou para ensinar aquela ocasião como é verdadeiramente no reino de Deus que funciona esse princípio da autoridade. E ele diz aqui, chamando-os, diz, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande ou ser uma autoridade entre vós, será o que vos sirva. Então, Jesus aqui não recriminou o desejo de ser uma autoridade. Ele está dizendo, olha, você quer uma posição de autoridade? Isso é louvável, isso é bom. Agora, existe uma forma correta para se exercer essa função. E sabe qual é essa forma? Servir. E não só servir, porque ele diz aqui, ele traz ele mesmo como exemplo, ele diz tal qual, no verso 28, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esse é o papel da autoridade no reino de Deus. É aquele que vai servir, é aquele que vai cuidar, é aquele que vai zelar, é aquele que vai abençoar. É por isso que Hebreu diz que não pode ter dúvida nisso, que o maior, ele vai abençoar o menor. Mas muita gente quer posição de autoridade, porque ele pensa, olha, quando eu chegar lá, eu vou mandar. Quando eu chegar naquela posição, agora eles vão ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção agora, vão se arrepender. Porque eu vou estar agora no palco, você na plateia, agora o coco é seco. Não, irmãos, no reino de Deus não é assim. Amém? A autoridade é aquele que vai ser modelo para os demais. Lembra de Jesus? Jesus é o nosso modelo perfeito de autoridade, irmãos. Jesus, ele lavou os pés do discípulo e isso não tirou dele a posição que ele tinha. Mas muitos buscam posição para exercer autoridade, aonde você deve entender, irmãos, que a autoridade no reino de Deus é aquele que muito dá, é aquele que muito serve, é aquele que muito vai fazer, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado será cobrado. Aí muita gente, por não entender o princípio da autoridade, busca essas posições, e Jesus disse, não é errado buscar, não é errado querer ser grande, mas você deve fazer da forma correta, você deve entender como é no reino de Deus. Amém? Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê pessoas que estavam ocupando posição de autoridade, por elas não andarem corretamente, os prejuízos que elas tiveram. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, verso 1, diz, não queira muito de vós serem autoridades, ou mestre. Por quê? Porque havemos de passar por um juízo muito maior. Muita gente pensa que a quem muito é dado, muito será recompensado. Não. Amém? Será cobrado, irmãos. Sabe que eu vou ser cobrado pela minha esposa? Sabe que eu vou ser cobrado pelas minhas filhas? Porque existe um peso de autoridade sobre mim. Então, quando a gente fala de submissão à autoridade, muita gente, por não entender, vive uma vida de todo jeito e não recebe dos benefícios desse princípio. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Moisés, Deus deu uma instrução a Moisés de bater na pedra 2 vezes. Foi assim? Não, bater a primeira vez e na segunda, falar. Porque o povo estava se rebelando, o povo queria água. E aí Moisés, chateado, vai falar com o Senhor e Deus diz, olha Moisés, vamos dar água a esse povo. E aí Moisés chega diante do povo, com raiva. Então tenha cuidado para você não misturar suas emoções com as palavras do Senhor corretas. Porque a Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. Amém? E aí ele pega, porque ele é uma autoridade, ele se acha no direito de fazer como ele quer.
Mas ele desobedeceu uma ordem de Deus, porque Deus tinha dito: olha, Moisés, a gente vai dar água ao povo, mas você não vai bater mais na rocha, você vai falar a rocha e ela vai dar água ao povo. E ele chega diante da rocha e diz: olha aqui, rebeldes, por acaso a gente pode dar água a vocês a beber? E aí ele fere a rocha. E aquilo simbolizou duas vezes. A rocha simbolizava Cristo. E por ela simbolizar Cristo, ela deveria sofrer apenas uma vez. E aí Deus chega para Moisés e diz: olha, porque você não me honrou diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Você apenas vai ver com seus olhos, mas você não vai entrar. Olha o prejuízo que aquela liderança trouxe, irmãos. Mas eu te pergunto, quem era mais rebelde, o povo ou Moisés? O povo. Mas teve alguns que entraram na terra prometida, mas Moisés não entrou. Por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Aí muitas das vezes a gente quer buscar posição, a gente quer buscar autoridade, mas se você não foi chamado para estar numa posição de autoridade, cai fora. Porque posição sem unção, isso vai ser uma desgraça para a tua vida. Amém? Não queira ser como o diabo, que preferiu ser o primeiro no inferno do que ser o segundo no céu. Preferiu ser senhor do inferno do que ser servo no céu. Mas posição de submissão, irmãos, não é uma posição de inferioridade. Quando a gente entende o que é submissão, a gente vai primeiramente querer: rapaz, eu quero estar nesse lugar. Por quê? Porque vai ser segurança para mim. Então, quando a gente fala de submissão, para a gente aprender acerca disso, a gente tem que aprender primeiramente o que não é submissão. E submissão, irmãos, não é um lugar de inferioridade. Não é um lugar vergonhoso, não é um lugar sem valor, pelo contrário, é um lugar de proteção para as nossas vidas. Salmos, capítulo 91, verso 4, o próprio Deus diz: debaixo das minhas asas você vai estar seguro. Ele não disse do lado nem acima, ele falou embaixo. Então, mostra, irmãos, que a gente está numa posição abaixo, mas a gente vai andar seguro, a gente vai andar protegido. Amém? Porque submissão é um lugar de segurança. Aí muitas mulheres, por não entender isso, pensam que: não, eu não sou aquela que me submete ao marido, não, ele vai ter que fazer do meu jeito. Não, irmãos, tem que andar pelo princípio. E o que não é submissão? Submissão não é sinônimo de obediência. Submissão é uma atitude do seu coração. A obediência é uma prática. Agora, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai se submeter, mas não necessariamente a gente tem que obedecer. E quando é que isso ocorre? Quando algo que é nos passado pela autoridade fere o princípio da palavra de Deus, porque entendemos que a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Amém? Então a gente entende que a submissão, ela sempre será absoluta. Mas a obediência, ela é relativa. Ela vai depender daquilo que é nos passado. Amém? Se fere ou não o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Então mostra que andarmos em submissão para Deus é algo gratificante, é algo louvável. Por quê? Porque vai trazer bênção para a nossa vida. Mas por nós não entendermos às vezes o que é submissão, a gente não quer entender, a gente não quer praticar. Por quê? Porque o diabo distorceu, dizendo: se você for submisso, você é alguém besta. Se você for aquele que está embaixo, você é alguém insignificante. Mas Deus não vê assim, irmãos. Às vezes a gente, por ser um pastor auxiliar, a gente sofre às vezes, sabia? Porque às vezes o pessoal não quer reconhecer a gente. Mas fique tranquilo que a gente não tem a síndrome da Amã. Amém? Porque Naamã disse: se não for o rei, o servo não presta. Mas Deus, para tratar aquilo que ele tinha, botou os servos para ir adiante dele. Porque o que ele tinha de ruim não era lepra, era orgulho. Eu lembro de uma vez que eu fui entrar no banco, nesse banco aqui da integração. Não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada por ele, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava tão agoniado que eu fui entrar na porta e a porta me impediu de entrar. E eu olhei e digo: rapaz, já botei o celular, botei chave. E quando eu ia tentar nada, e quando eu olhei, tem um bolsinho que fica aqui, que é para um porta-moeda, alguma coisa, né? Eu tinha uma chave que eu nem lembrava que estava lá. E aí quando eu identifiquei, eu digo: oxe, essa chave. Quando eu botei lá, a porta automaticamente me deixou entrar. Sabe que tem coisas que estão sendo impedidas na nossa vida, porque talvez tenha algumas chaves de orgulho que a gente não está sabendo que tem. Porque a lepra que Naamã tinha, não era lepra em si, era orgulho.
Porque se não for o rei, não pode. Se não for o profeta, não é de Deus. Aí Deus usa uma menina, que era uma serva na casa dele. Aí depois usa o servo do profeta. Aí ele está voltando para casa. Aí Deus levanta o outro servo dele e diz: meu Senhor, se ele te pedisse algo difícil, a gente não fazia? O que a gente mergulhar 7 vezes aí no Jordão? Bora, eu vou com o Senhor. Olha a importância do número 2. Olha a importância do servo. Amém? Então, se você é líder, honre aquelas pessoas que estão abaixo de você. Amém? Porque você foi colocado acima dele para abençoar, não para oprimir. Porque Jesus disse que aquele que oprime são aqueles que dominam o mundo, governam lá no mundo, lá fora. Mas se você é alguém de Deus, seja alguém de Deus para a vida dele. Promova os seus irmãos. Se importe com aqueles que Deus colocou abaixo de você. Porque a honra não é só para aquele que está acima. A gente vê na Bíblia que tanto tem galardão para quem está acima, do lado e abaixo. Então honra os pequenos. Jesus era alguém que honrava as crianças. Amém? As pessoas queriam impedir das crianças chegar. Jesus: não, abra aí, deixai vir a mim as criancinhas. Sabe, irmão, que Deus pode levantar uma criança para falar com você? Ah, mas se não for no dia do Gotas Proféticas, não é de Deus. Quem disse? Amém? Você está numa sala de aula aqui, viu? E fique tranquilo que no Rema é 7 dias você aprendendo isso. Amém? Mas a gente está vendo aqui o princípio da submissão. O diabo não quer que você se submeta. Por quê? Porque ele não se submeteu a Deus. Ele se rebelou. E o que é rebelião? É você levantar-se contra uma autoridade. É você falar contra uma autoridade. É você ficar com o desconforto de estar embaixo. O desejo ilícito de querer ser igual ou estar acima. Mas sabe, meu irmão, aquelas pessoas que trataram Jesus como igual, elas deixaram de receber de Jesus? Amém? Tem pessoas aqui, meu irmão, eu sou sarado disso, tá? Não estou falando aqui, estou falando porque eu estou ensinando. Mas tem pessoas que chegam e me reconhecem apenas como Diego, se achando igual. E ela vai receber o galardão de Diego. Mas se ela reconhece um pastor, ela vai receber do galardão do pastor. Amém? Aí muitos querem se tornar igual. Mas, meu irmão, deixa eu dizer a você, nós não somos iguais. Para com isso. Não, todos somos iguais. Não, nós não somos iguais. Mas todos são importantes. Amém? Diga: eu sou importante. Olhe para seu vizinho e diga: eu não sou igual a você. Diga: você não é igual a mim. Mas você é importante. Amém? Aleluia. Então, irmão, se você está em cima, abençoe aquele que está embaixo, promova, seja Deus para a vida delas. Sabe que a gente às vezes acha ruim quando as pessoas, tem algumas pessoas que vão embora. A gente acha até que ela é ruim mesmo, né? Mas será que não é porque a gente não está honrando a vida delas? Porque a Bíblia diz que Jesus chegou para os seus a fim de fazer milagres extraordinários, mas ele foi impedido. E ele disse que o que impediu foi a falta da honra. Porque as pessoas estavam tratando Jesus como comum. Não é esse aí o filho de Maria? Não vive entre nós aqui os seus irmãos, suas irmãs? Não é ele que fez a cadeira da gente sentada aquela vez? É que ele era carpinteiro, né? Aí a Bíblia diz que Jesus mudou de lugar. Eu te pergunto, Jesus era ruim? Não, foi porque as pessoas não estavam honrando da maneira certa. Então talvez tem pessoas que estão saindo da nossa vida, não é porque elas são ruins, é porque a gente não está dando o devido valor. E é o que Deus faz? Transiciona. Então honre as pessoas, não deixe para valorizar só quando perder. Valorize para que você não perca. Do mesmo jeito é no casamento, irmãos. Casamento não acaba por falta de amor, é por falta da honra. Mete honra no teu casamento para ver se você não vai ter um casamento glorioso. Porque Isaías 42:12 diz: dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória. Então anda numa vida de honra e você vai andar numa vida de glória. Amém? Mas aí, voltando para essa questão da submissão, é um lugar de segurança para a nossa vida. Então, submissão não é uma obediência cega. Você vai obedecer se aquilo estiver em linha com a palavra. Se eu chegar a Poliana, esse mês você não vai dar o dízimo. Ela vai dizer: olha, eu te amo, te reconheço, né? Amo a sua vida, gosto de você demais, mas o que você está me pedindo eu não posso fazer. Eu tenho que desobedecer. Ela vai estar em submissão? Não. Agora, se ela respondesse a mim, né, mandasse eu para aquele canto, que Deus me livre, né? Isso era insubmissão.
Mas se eu peço algo a ela que não fere o princípio da palavra, ela tem que obedecer. Amém? Isso é o princípio da submissão, é um lugar de segurança para a nossa vida. Aí para a mulher isso é meio difícil, por quê? Porque a gente não, né? As mulheres vêm com uma cultura do mundo, onde se você submeter, você é besta, você é fraca. Mas não, quando você submete, você vai ser alguém honrada. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, que a mulher vai ganhar o seu esposo, não por oração, mas pelo seu procedimento. Aí tem muita mulher que chega, pastor, eu tenho orado pelo aquele abençoado, já tenho feito jejum, onde você está apenas a uma mudança dele vir para o Senhor. Eu lembro da história do Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, alguém que no seu ministério já ressuscitou entre 14 a 23 pessoas, não sabe bem o relato, mas está entre esse número aí. Quantos aqui já ressuscitaram alguém? Então ele conta, né, que ele foi ganho pela esposa. Era alguém bruto, alguém ignorante. E certo dia, conta-se na sua biografia, você pode dar um Google, Smith Wigglesworth, né, que sua convenção vai estar lá a história. Mas ele conta que ele voltou para o Senhor por causa do procedimento da esposa. Certo dia, a esposa dele, chamada Polly, graças a Deus pelas Pollys, porque é uma desbravadora, sabe, se eu estou aqui é por Deus, mas também por a vida dela. Amém. Creu, confessou, segurou a onda. Amém. E aí conta-se que ela deixou tudo arrumado e disse, amor, vamos para a igreja. Ela disse, eu não vou e você também não vai. E ela disse, olha, a Bíblia diz que a gente tem que congregar. Então eu já deixei a janta pronta, deixei sua roupa de dormir ou de ir para o culto já ajeitado. Se você quiser, eu estou te esperando para a gente ir. Ele disse, você não vai. Se você for, você não vai dormir em casa. E ela disse, olha, a Bíblia manda a gente congregar, eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso na igreja. E aí ela foi para a igreja. Quando voltou, ele tinha deixado mesmo a porta trancada. E ela dormiu no lado de fora. E quando foi no outro dia que ele olhou para a cama, viu que ela não estava lá, lembrou que ele tinha trancado a porta de casa. Quando ele abre a porta, ela está lá nos pés da porta. E ela cai nos pés dele, e quando ela olha para ele, diz, seu caba safado, como é que você faz isso comigo? Eu arrumei sua roupa, fiz isso, fiz aquilo, outro. Por que você me trata assim? Ela não fez isso, ela disse, bom dia, Smith. O que é que você quer para o café? E disse que essa atitude dela ganhou o coração dele. E esse camarada é conhecido nos dias de hoje, né? Porque ele já morreu, como o apóstolo da fé. Olha o que um procedimento é capaz de fazer, irmãos. Então a Bíblia fala e mostra que a mulher deve se submeter ao seu marido. Porque o marido é o cabeça do lar. Agora, falando para os maridos, não é o cabeção do lar, é o cabeça. E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do marido. Então mostra que Jesus é o exemplo de autoridade para nós maridos. E o que é que Jesus, fez aqui, quando esteve em terra? Ele supria a necessidade, nós como marido devemos suprir a necessidade das nossas esposas. A Bíblia diz que Jesus era um bom ouvinte, nós devemos ser um bom ouvinte para as nossas esposas. Sabe que a mulher tem a necessidade de falar não sei quantas mil palavras num dia? Aí eu te pergunto, se você não está dando ouvido a ela, vai ter alguém que vai estar. Tem marido que ajeita mais o carro do que a esposa. E aí? Sabe, marido, o teu carro vai ficar. E tua esposa vai subir. E tu acha que também não, viu? Porque a Bíblia fala para o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E se o marido é autoridade no lar, ele tem um modelo de autoridade que é Cristo. Se Cristo suprir as necessidades, nós também devemos suprir as necessidades. Amém? Aleluia. Eu lembro, né, eu vou contar um pecado aqui, a Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros, para que seja perdoado, eu já fui nisso. E não é pecado de traição não, fique tranquilo, viu? Eu nunca traí minha esposa. E aí eu lembro que no tempo da gente, né, recém-casado, a gente veio morar aqui, e toda vez que eu ia comprar o pão, eu levava uma lembrança para ela, né, um pudim, um chocolate, enfim, né, levava coisas que eu lembrava dela e levava. E certa vez eu fui comprar o pão e a mulher não tinha um troco. E ela disse, você não quer pegar algo aqui? Eu digo, me dê esse chocolate aí. E aí quando eu cheguei com o chocolate, que entreguei a Poliana, ela disse, deixa eu te perguntar, você lembrou de mim quando foi comprar esse chocolate?
Meu irmão, quando a mulher faz uma pergunta a você, é igual a imigração dos Estados Unidos. Ele já sabe tudo da tua vida. Amém? Se a imigração dos Estados Unidos perguntar, você tem carteira, é porque já sabe que você bateu, você já infringiu uma lei de trânsito. Eu digo, como assim? Eu disse, não, foi intenção sua comprar esse batom? Aí eu digo, como é? Eu digo, foi não. Ela disse, interessante que no tempo de noivado, recém-casado, você lembrava e comprava. Aí agora, foi como isso aqui? E para dizer a ela que tinha sido o troco, que a mulher não tinha. Não é verdade? Sabe, a gente não pode perder o nível. Estudiosos dizem que os vinhos mais antigos são os melhores. No casamento é assim, quanto mais antigo fica, melhor é. Amém? Então, quando o homem e a mulher entendem esse princípio da submissão e autoridade, a gente vai viver bem, irmãos. É por isso que Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. E sabe, mulher, deixa eu pegar vocês um pouco. Ser submissa ao marido. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não fez a mulher auxiliadora e dona do marido. Fez ela idônea. Então pare de querer mandar no seu marido. E submissão para a mulher também é se cuidar, tá? Se cuide para o seu marido. No tempo do namoro não era toda uma lady. E por que agora quer descuidar? Não é verdade? Então dá para viver bem. Quando a gente cumpre os nossos papéis. Então a gente entende que submissão não é um lugar de inferioridade, mas de proteção. Mas a gente também entende o que é autoridade para Deus. É aquele que vai abençoar quem está abaixo. Mas o diabo, ele está lá, porque a Bíblia diz que o diabo, ele está trabalhando para cegar o entendimento de muitos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então o diabo, ele é o maior interessado que conhecimento não chegue para você. Porque tem muita gente que quer viver de milagre. Tem pessoas que chegam, pastor, eu quero um milagre no meu casamento. Mas eu te pergunto, se você tivesse o conhecimento de como proceder, talvez você não estivesse precisando do milagre. Então busca não por milagre, busca por conhecimento. Amém? É por isso que a gente está aqui incentivando, faça o rema. Porque conhecimento vai chegar para você. E quando o conhecimento chega, a luz chega e você vai poder viver uma vida gloriosa em Deus. Então o diabo, ele deturpa as coisas do Senhor. E nesse princípio da submissão à autoridade tem muita gente perdendo, tendo prejuízo. Por quê? Porque não tem acerca da verdade desses princípios. Então nós te convidamos mesmo a fazer. E se você já fez, nós te convidamos a se associar ao Luminai. Para quê? Para que você ouça as mesmas verdades. É por isso que Hebreus capítulo 2 importa que nós apegamos firme às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas a gente não venha a se desviar, irmãos. É por isso que nós temos culto quinta e domingo nesse lugar. Fora os cultos de conexão. Por quê? Porque você tem que estar firmado na verdade. Porque a verdade que te libertou é essa mesma verdade que vai fazer com que você permaneça livre. Amém? Então não deixe o diabo roubar o que você tem. Aleluia. Sabe, o preço do conhecimento é caro? É. Mas ela paga muito bem a gente. Amém? Então seja abençoado. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Mas pastor, se essa autoridade é ruim, Deus trata com autoridade. É o próprio Deus que tratou com Moisés, foi o próprio Deus que tratou com Eli, foi o próprio Deus que tratou com Saul. A Bíblia mostra que Saul estava perseguindo a Davi. E aí Davi está na sua caverna, está numa caverna com seus valentes. Saul entra naquele lugar para aliviar o ventre, fazer o número 2. E aí ele dorme. E aí as pessoas olham aquela cena de Davi e dizem: olha aí, Davi, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá e toca nele. E aí Davi vai lá, sutilmente pega uma faquinha, corta a orla do manto de Saul. Mas a Bíblia diz que aquilo pesa no coração de Davi. E Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas eu te pergunto, quem era ungido agora? Não era Davi? Deus já tinha ungido Davi. Mas Saul ainda estava no trono. Saul ainda era autoridade. E sabe, tinha coisas lá que pessoas vieram usar até o nome de Deus. Vai lá, Davi, está vendo aí? Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Tenha cuidado, que nem tudo que diz que é de Deus é dele, viu?
Então se chegar a pessoa e diz, fala da autoridade, reclama dela, se levanta contra ela. Fala do teu marido, né? Porque tem mulher às vezes que vai para lugares e fica competindo para ver quem é o marido pior. Então não fala do teu marido, abençoa a vida dele. Amém? Declara o que você quer e procede corretamente e você vai ver. Maridos, tenha cuidado com a preciosidade que Deus colocou na sua vida. A Bíblia diz que a gente tem que tratar as mulheres como a parte frágil, não como a parte fraca. Quando você embala um cristal para transportar ele, você bota o cristal, né, todo acomodado, né, plástico bolha, aqueles isoporzinho, tampa aquela caixa e ainda bota um adesivo. Cuidado, frágil. É porque é fraco? Não, é porque é tão precioso que não pode ser transportado de qualquer jeito. Não é verdade? Então, meu irmão, é algo precioso, algo maravilhoso. Essa matéria mudou a minha vida e eu creio também que vai mudar a sua. Amém? Então, feche seus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite abençoada, onde tivemos os nossos olhos iluminados acerca desses princípios. Mas eu declaro, Pai, se tem famílias nesse lugar que estão passando por alguma situação que não esteja alinhado com a Tua palavra, eu declaro, Pai, entrando em alinhamento, em o nome de Jesus. Se existem relacionamentos que estão perturbados, conturbados, né, Pai, eu declaro a Tua paz, que excede todo entendimento, o Teu amor, cuidando, Pai, em o nome de Jesus, eles trazendo esse relacionamento para o fundamento da Tua palavra. Eu declaro filhos honrando a paz, pais honrando os filhos. Eu declaro, Pai, pessoas andando nesse princípio de submissão, não buscando ser autoridade apenas por causa de posição, mas entendendo o chamamento para que a graça do Senhor possa acompanhar a vida dessa pessoa. Eu declaro dias de glória, Senhor, sobre a vida do Teu povo. E assim como foi profetizado no início desse culto, eu declaro favorecimento, Pai, favor sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então, tem alguém no nosso meio que nunca confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A gente entende que a salvação chegou para nós por meio da submissão de Jesus à vontade de Deus. Lembra, Jesus estava lá no Getsêmani e a vontade de Deus é que Ele fosse para a cruz, tivesse aquela morte de cruz para nos salvar. E Ele, por um tempo, Ele reluta, mas Ele diz, Senhor, não seja feita a minha vontade. E a gente vê a submissão de Jesus à vontade de Deus. E essa submissão promoveu para nós grande salvação. E sabe, meu irmão, se você se submeter a Jesus Cristo, fazendo Ele Senhor e Salvador da sua vida, salvação também chega para você. Amém? Então, se você quer dizer um sim a Jesus nessa noite, eu quero te convidar a levantar a sua mão e dizer, sou eu, pastor. Eu quero me submeter a Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ele, quero fazer Ele Senhor e Salvador, eu quero essa mudança de vida. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Amém? Fazer Ele Senhor e Salvador da sua vida. Se você já fez isso e por algum motivo se afastou dos caminhos dele, essa oportunidade também é para você nessa noite. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão que nós vamos orar por você. É a melhor escolha, meu irmão, que você vai fazer nessa noite, é submeter ao senhorio de Jesus. Amém? Fazendo Ele Senhor e Salvador da sua vida. Cadê você que vai entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Aleluia. Pastor, eu estou aqui, preciso de um milagre. Pronto, o melhor milagre que você tem é receber Jesus. E Ele vai te conduzir às verdades da palavra dEle. Então, cadê você que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Queremos orar por você nessa noite. Eu sei que tem gente aqui que veio também nesse propósito de entregar a sua vida ao Senhor, que veio mesmo decidido a mudar de vida. Então, se você é essa pessoa que quer mudar de vida, esse é o convite para a mudança. Aleluia. E essa mudança primeiramente vai começar por dentro. Não espera estar pronto para dar esse passo. Não, porque quem te apronta é Jesus. Então cadê você que quer entregar a sua vida a Ele? Aleluia. Todo mundo salvo? Todo mundo crente? Glória a Deus. Então vamos cantar um cântico e vamos adorar o Senhor um pouco mais. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Preciso pra viver.
você precisa parar de ouvir as opiniões e aprender a ouvir as verdades de Deus. Opiniões podem acrescentar algumas dicas, algumas informações, mas as verdades de Deus têm poder de mudar a tua vida para sempre. Aleluia! Nesse momento nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto você pega o seu envelope, se você ainda não fez isso quando chegou, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 3. Aleluia! Provérbios capítulo 3, no versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. No versículo 9 diz: honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A Bíblia está falando de uma abundância, a Bíblia está falando de uma provisão, que vem para aqueles que honram o Senhor com aquilo que eles têm. E não é honrar com qualquer coisa, é honrar com umas primícias. E a Bíblia diz que isso é fruto. Quem honra a Deus como aquilo que tem, a Bíblia diz nos versículos anteriores, isso é fruto de quem confia. Ele diz: não te apoie no seu entendimento. É natural, amados, que quando uma falta chega, que quando as coisas estão apertadas, a gente começa a procurar no nosso entendimento, na nossa sabedoria natural. Como que eu vou conseguir dar alguma coisa para Deus? Porque a gente tem entendimento como se a gente estivesse dando para Deus. Mas, amados, a gente não está dando para Deus. A gente está devolvendo, porque é tudo dele. E deixa eu te dizer, para pensar um pouco como era a vida, pelo menos a minha vida, antes do Senhor, né? E eu digo isso, e eu digo pelo menos a minha, porque eu sei que eu honro o Senhor. Mas tem gente que está na igreja achando que está com Deus. Você precisa estar na igreja honrando e estando com o dono da igreja. Quando você está com o Senhor, a sua vida é uma antes dele, a sua vida é outra depois dele. Se você honra o Senhor com quem você é e com o que você tem, amados, eu vou te dizer, você vai experimentar o que é uma vida de provisão. Uma vida de provisão no momento que você tem dinheiro para pagar. E provisão no momento que você também não tem dinheiro para pagar, mas o Senhor te honra. E a provisão chega com o dinheiro ou sem o dinheiro. Porque isso é uma vida de quem confia no Senhor. Ele provê, Ele faz chegar. Ele te honra. Ele dá para você muito mais do que o que a tua força e os teus recursos sozinho conseguiriam conquistar. Amém? Pega no teu dízimo, na tua oferta, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de dizimar e ofertar. Nós fazemos isso com uma alegria de coração, em nome de Jesus. Vamos dizimar ao Senhor. Olhando para ti, meu tudo eu darei pra te servir. Não importa o que há de vir, em ti vou confiar. Tudo que tens pra mim se cumprirá. Maior é o poder que habita em mim do que o que no mundo está. Remove o impossível, tudo posso em Jesus. Glória a Deus. Então, depois de uma palavra poderosa como essa, só para que você não fique só com isso, eu tenho algumas indicações. A primeira é que você pode continuar aprendendo sobre esse assunto, fazendo a tua matrícula no Rema Brasil. Amados, o Rema. Tem alguém aqui que já fez o Rema? Levanta a mão. Tem alguém aqui que está fazendo o Rema?
Não, quem fez, quem está fazendo, levanta a mão de novo. Pergunta para qualquer uma dessas pessoas o que o rema fez na vida delas. Amados, o rema... muito obrigado, meu irmão, você que permaneceu com a mão levantada, porque a ideia era essa, era que as pessoas vissem você. O rema, amados, é um curso bíblico que vai te ajudar a entender as Escrituras de uma maneira que você possa praticar na segunda-feira. Não é aquele conhecimento que você vai dizer, então a Bíblia diz isso. Tá, mas como que eu coloco isso em prática na minha vida? Como isso vai funcionar na minha família? Como isso vai funcionar nos meus negócios? Como isso vai funcionar na minha vida com Deus? O rema, ele vai pegar, amado, as Escrituras e vai colocar para que você possa usá-la como ferramenta. Saber quem você é, quem Deus é, o que você tem, o que você pode, o que Deus conquistou para você através de Jesus e como usufruir da herança dos céus aqui na terra que Cristo conquistou para você. Então, o rema é um curso de 2 anos, 24 matérias, que vai abençoar a tua vida de uma maneira poderosa. E uma maneira de você aprender um pouco mais essa matéria, submissão e autoridade no rema, e também na leitura desses livros qualificados do Tony Cook, um outro do Tony Cook também, Em Busca de Timóteo, um outro do John Bevere, Debaixo de Suas Asas. Esses 2 primeiros que eu falei aqui, inclusive, são indicações da Escola de Ministros. E falando na Escola de Ministros, eu vou aproveitar para falar logo sobre as escolas aqui. Somente esse ano, porque não sabemos quando vamos ter de novo, nós vamos estar aqui com a Escola de Ministros. E, Miss, eu ainda não entendi direito para quem é essa escola. Se você já fez o rema e você tem um desejo de aprender mais como servir ao Senhor, Miss, eu estava pensando que essa escola seria para quem é pastor, profeta, evangelista, ou quem tem algum chamado nos 5 dons ministeriais. Não. Se você serve ao Senhor e quer crescer no teu serviço a Deus, você quer aprender a servir a Deus de uma maneira excelente, você quer crescer nisso, a Escola de Ministros é para você. Tem duração de 1 ano, são professores do Brasil inteiro e, na verdade, professores bem especiais, são os fundadores do nosso ministério, os supervisores do Ministério Verbo da Vida, pessoas com uma vida em Deus, que vai poder, amados, trazer não só conhecimento da palavra, mas experiência de vida, porque eles têm fruto naquilo que eles vão te ensinar. Então, nós vamos ter matérias assim, poderosas demais, que vão abençoar a tua vida. Miss, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a escola. Eu quero te convidar a, hoje mesmo, no final desse culto, procurar o nosso stand aqui no nosso hall. As meninas vão te indicar, vão tirar as suas dúvidas. Eu ainda não sei como é que eu tenho que fazer sobre falta, sobre leitura de livro. Nos procura, a gente vai te ajudar. Mas não deixa de participar de algo que está honrando a nossa cidade por estar aqui. Imagine que somos mais de 500 igrejas no Brasil e fora do Brasil, e todas elas, de alguma maneira, queriam ser abençoadas com a Escola de Ministro. E nas 500 igrejas, nós só teremos 9 edições. Então, não fica de fora, tá bom? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho para mim. Cadê você? Eita, que tanta gente, que coisa linda. A gente preparou uma sala com um lanche bem gostoso, é uma sala especial, para dizer que você é muito bem-vindo. É uma experiência bem rápida, mas bem saborosa e intensa. E é para a gente dizer que a gente ama, que você é especial e honrado, E nós nos sentimos assim felizes demais que você possa ter nos visitado essa noite. Se você é de alguma igreja, leva a paz para o teu pastor. Mas nós queremos te receber, dar um abraço, e nossa equipe dá um chazinho assim. Está aqui te esperando. Se você veio com alguém da igreja, pode ficar de pé e rapidamente nessa salinha receber o nosso carinho e fazer um lanche conosco também, que é sempre bom, tá bom? Falando em rema, que eu comecei a falar disso aqui, eu quero te dizer, toda segunda-feira a gente está tendo aula demonstrativa às 20 horas. Tivemos um agora com o Bruno Reino. E na próxima segunda teremos com a Poliana, a esposa do pregador da noite. Não fica de fora, porque o rema está com uma promoção especial. Quanto mais convidado você trouxer, você vai concorrer, porque aquele que trouxer mais convidado vai ganhar uma matrícula. Então, traz um monte de gente, que eles vão contabilizar tudo ao longo dessas aulas, para que você seja o ganhador dessa matrícula. E até o dia 31 desse mês, eles estão com um desconto especial também nas matrículas. Sábado, todo mundo sabe o que é que tem sábado?
GC. Nós vamos ter mais um encontro do grupo de conexão. Tem um endereço bem pertinho da tua casa, com certeza. Procura a nossa equipe, entre em contato conosco. É a nossa forma de te conhecer, de você ser pastoreado de perto, cuidado de perto, né? O GC é os nossos encontros nos lares. Nós estamos ali, vai ter pessoas que você vai formar vínculos, vai ter amizades, vai poder servir uns aos outros lá no nosso GC. E esse sábado tem um encontro especial, né? Se você já faz parte do GC, convida mais alguém, que tem sido bom demais. Você quer aprender mais sobre os livros que você está lendo? Todo final do mês, ou no domingo específico do mês, nesse caso, esse domingo vai ser no dia 21, às 15 horas, nós vamos ter mais uma edição do Clube da Leitura. E o livro, eu pensei que ele tinha colocado o livro da vez aí, mas não colocou, não. Eu ia dizer, mas para não dizer errado, é melhor você ir lá no Verbo Shop, comprar um livro e saber qual é o livro da vez para você ler e participar do Clube da Leitura, que vai ser agora no dia 21, às 15 horas. Você sempre pode estar participando disso. Lê o livro e participa do Clube da Leitura, né, que você vai estar se aprofundando no conhecimento daquilo que você leu. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem sim, deixa eu te dizer. Se você faz parte, né, tem vindo para a igreja há muito tempo, mas ainda não é membro, talvez você não saiba que você precisa fazer o discipulado. Inclusive, hoje, nós começamos uma nova turma do discipulado. Tem sido bom demais. Eu acho que somos mais de 300 inscritos nessas duas turmas desse mês, né, desse período. Tem uma turma que começou hoje, que são as quintas-feiras.